Oi, gente. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos fazer alguns exercícios sobre a glândula pâncreas. Então, vamos compartilhar aí uma tela para a gente poder começar as nossas explicações. Bom, o pâncreas, né? Se você está com o seu livro aberto aí, acompanha, por favor, capítulo 15, módulo 66. Nós vamos falar dos exercícios propostos. Mas antes, vamos fazer uma revisão, né, sobre essa importante glândula que atua no metabolismo energético nosso. E a gente tem uma disfunção dela, é bem conhecido de nós, né? Nós conhecemos bastante, chama-se diabetes. Mas vamos fazer uma breve revisão para que vocês possam entender. O pâncreas é essa glândula que está aqui, ó, abaixo do nosso estômago. E isso que vocês estão vendo aqui, a gente chama de duto pancreático. O duto pancreático, ele vai levar algumas secreções até o duodeno, que é aquela porção inicial do intestino, que encontra-se ali com a porção final do estômago. Então, quando essa glândula ela está eliminando substâncias ali no duodeno, ela está fazendo o que a gente chama de, aliás, utilizando a sua porção endócrina, porque o que ela está liberando não está liberando na corrente sanguínea e nem é hormônio. Então, nesse momento no qual ela está liberando suco pancreático, ela está sendo uma glândula exócrina, né? Quando o nosso pâncreas ele está produzindo hormônios, aí sim ela é uma glândula endócrina que libera as suas substâncias na corrente sanguínea, a sua substância hormônio na corrente sanguínea, e dessa forma ela vai atuar regulando o nosso metabolismo energético, o metabolismo da glicose, né? Nessas pequenas porções aqui, ó, a gente tem essas bolinhas escuras entre um tecido. Essas bolinhas escuras a gente vai chamar de ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans, que foi a pessoa que observou primeiro essas estruturas que são responsáveis por produzir os hormônios insulina e glucagon. Observem aqui, ó, que nós temos uma artéria, uma veia, não é uma artéria porque é pequena, uma, uma, uma vamos falar de artéria, tá? Então ela está eliminando os seus hormônios nessa artéria que vai liberar essas substâncias por todo o nosso corpo. Então, dito isso, vamos aos exercícios. Exercício 1. Em relação ao pâncreas, uma glândula mista responda aos itens. Por que eu chamo de glândula mista? Eu chamo de glândula mista porque ela tem uma porção endócrina, que vai liberar hormônios na corrente sanguínea, e ela também tem uma porção exócrina, que vai liberar substâncias que não são hormônios em outro local que não a corrente sanguínea. Então, respondendo já a nossa pergunta, letra A. O que a porção exócrina dessa glândula produz? Produz o suco pancreático que é lançado no duodeno. A gente sabe que o suco pancreático, vocês já estudaram isso no nosso sistema digestório, ele tem substâncias que vão neutralizar a acidez do suco gástrico. Então, o nosso bolo que chega ali com uma acidez muito alta, ele vai ser neutralizado a partir ali do nosso suco pancreático. Lembrando que essa acidez ou não, né, das estruturas presentes no nosso corpo, elas estão relacionadas à ação da enzima. As enzimas, elas apresentam um pH ótimo, um pH de ação, um pH no qual elas são liberadas ali, ok? Letra B.
quais são os 2 hormônios produzidos na porção endócrina. Nunca você pode esquecer isso. Todas as vezes que a gente está falando de pâncreas, principalmente eu estou falando de insulina e glucagon, de 2 hormônios que vão atuar fazendo com que a glicose entre na célula com mais facilidade ou retirando a nossa reserva de glicogênio que está presente lá no nosso fígado, para que a gente possa exercer as nossas atividades nos intervalos das nossas refeições. Letra C. Explique brevemente a função dos dois. Então, vamos lá. A insulina, ela é aumentada no nosso sangue, a quantidade dela é aumentada no nosso sangue quando a gente tem uma quantidade maior de glicose circulante. Quando é que a gente tem essa quantidade maior de glicose circulante? Depois que a gente se alimenta. Depois que a gente se alimenta, a gente tem um pico de glicose que vai levar a um pico de insulina também. Então, essa insulina vai fazer com que essa glicose entre na nossa célula para ser transformada em energia. Nos momentos nos quais a gente não está se alimentando, a gente sabe que esse pico da glicose é até mais ou menos 1 hora e meia depois que a gente come alguma coisa. Depois esse nível de glicose, de insulina, ele tende à estabilidade. E se a gente precisar, né, de alguma atividade que demande mais energia, o que o nosso organismo vai fazer? Ele vai liberar, vai aumentar o nível de glucagon no nosso sangue. O glucagon vai fazer com que o glicogênio, que é uma molécula que é reserva energética, saia do nosso fígado e seja então quebrada, né? Então, ao invés da gente utilizar como fonte de energia a glicose da alimentação, nesse momento, nos intervalos da alimentação, o que a gente está usando como fonte de energia é a reserva glicogênio que está lá no nosso fígado. Lembrando que pessoas que têm problemas no metabolismo da glicose, elas são diabéticas. E muitas vezes essa insulina ela está presente, só que essa insulina não consegue fazer o efeito de abrir essa célula para que a glicose entre. Então a pessoa come, come, come e ela está magérrima, porque ela não está conseguindo aproveitar essa glicose que ela está ali comendo. Como que se resolve isso? Insulina de forma externa, né? Uma insulina sintética que é produzida e depois das refeições é calculado a quantidade de insulina e essa pessoa recebe essa insulina para suprir essa falta de insulina ou essa ineficiência de insulina do seu corpo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Um abraço, até a próxima.